E aí pessoal, tudo bem? Sou o João Marcos aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício preparatório para Olimpíadas de Física. Um exercício sobre hidrostática. E era um exercício muito legal que estava na UBF de 1999, sim, século passado, na prova da segunda fase da terceira série. Era a questão número 2. Então vamos ler. Um cilindro de base, um cilindro de 20 cm² de base, inteiramente submerso num líquido, retirado verticalmente, com velocidade constante. O gráfico do empuxo sobre o cilindro, em função de seu deslocamento vertical, é indicado na figura ao lado. Considerando a aceleração da gravidade, o módulo da aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a densidade do líquido e a massa do cilindro, sendo sua densidade 8 gramas por centímetros cúbicos. Então, o que acontece? Nós temos um recipiente, sim, de rosa, e tem um líquido. E lá dentro do recipiente, nós temos um cilindro. Aqui eu estou desenhando em duas dimensões porque eu não tenho muito o que fazer. Mas o cilindro, lembrando, ele é tridimensional. E o cilindro está aqui dentro desse líquido. Ele é começado a puxar, ele é puxado para cima, com uma velocidade constante. E ao longo desse, entre aspas, puxamento, ao longo do tempo que ele é puxado, vai mudando a força de empuxo sobre ele. E nós temos o gráfico do empuxo em função desse deslocamento, em função da retirada dele do líquido. A gente quer saber qual é a densidade do líquido e a massa do cilindro. Então, primeiro, nós vamos pensar um pouco sobre como se calcula o empuxo. Lembrando, o empuxo ele é uma força exercida por fluidos, quando tem algum corpo inserido no fluido. E é uma força que, no caso aqui do recipiente, estaria empurrando aqui o corpo para fora do recipiente. Nós teríamos o peso para baixo, o empuxo para cima. E o empuxo ele é calculado como a densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes o volume do líquido, o volume do corpo que está dentro do líquido. Outros preferem dizer volume deslocado, ou seja, esse volume aqui é o volume do objeto que está dentro do líquido. Assim que se calcula o empuxo, isso é estudado em hidrostática. E, então vamos aqui pensar um pouco sobre o gráfico para nós respondermos o exercício. Só lembrando aqui na alternativa A, a gente quer saber aqui a densidade do líquido. Então vamos lá. O que acontece? Nós podemos ver que de 0 a 5 centímetros, o cilindro já começou a ser puxado para cima. Vou desenhar aqui um recipiente. Nós temos aqui o líquido do recipiente. Nós temos aqui o cilindro aqui dentro. E ele começa a ser puxado. E de 0 a 5, apesar dele estar sendo puxado para cima, não muda o valor do empuxo. O que a gente pode concluir? A densidade do líquido não muda, a aceleração da gravidade também não. O que pode variar nessa situação aqui é o volume do objeto que está dentro do líquido. Então, como não mudou o valor do empuxo, mesmo ele sendo puxado para cima, o valor do empuxo não mudou, quer dizer que nenhum pedaço dos cilindros saiu do líquido até agora. Então, ali em 5 centímetros, é como se nós estivéssemos em outra situação. É como se nós estivéssemos aqui. O cilindro já foi puxado para cima, mas ele ainda não saiu do líquido, porque ainda não mudou o valor do empuxo. A partir daí, ele começa a sair aos poucos do líquido. Nós podemos ver que o empuxo vai diminuindo gradativamente, até que, quando chega aqui a 35 centímetros fora da água, o empuxo torna-se zero. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o corpo está completamente fora do líquido. Por quê? De novo, a gravidade nunca vai ser zero. A densidade do líquido também não. O que muda aqui nessa situação é o volume do líquido que está dentro, o volume do objeto que está dentro do líquido. Então, se o empuxo virou zero, se essa multiplicação virou zero, o único modo é, sendo esse volume aqui igual a zero. Então, quer dizer que mais nada do corpo estava dentro do líquido. O corpo saiu completamente do líquido. Então, disso nós conseguimos tirar uma informação muito importante. Nós conseguimos deduzir aqui qual que é a altura do recipiente. Bom, como?
De novo, vamos redesenhar mais um recipiente. Vamos dizer que aqui, nessa situação, aqui está o bloco. E isso acontece justamente aqui nesse ponto. No ponto em que o quanto que tirou de lá de dentro o corpo era 5 centímetros. Aqui é nesta situação aqui. Aí, redesenhando aqui, vamos desenhar mais um recipiente. Nós temos o líquido aqui dentro. E nós temos o corpo nesta situação aqui. Quando ele já saiu completamente, é esse valor aqui. Quando o empuxo torna-se zero. Deixa eu tirar daqui, esse bolinho que tapou o número. Aqui, torna-se zero. É nessa situação. Então, o que, é que a gente pode perceber? De 5 centímetros a 35, ou seja, quando a pessoa estava puxando para cima de 5 a 35, era a situação em que estava a ponta de cima encostando. Quando chegou a 35, era a ponta de baixo. O que, que a gente consegue deduzir disso? Nós conseguimos deduzir qual que é a altura do cilindro. Deixa aqui desenhar um cilindro, mais ou menos isso. Nós conseguimos deduzir aqui qual que é a altura do cilindro. E qual que é? A altura do cilindro é 35 menos 5. O que é igual a 30, no caso, centímetros. Por quê? Porque em 5 centímetros ele ainda estava completamente lá dentro. A partir de 5 ele começou a sair. Até que em 35 ele já tinha saído completamente. Né? Era a hora que ele saiu completamente, foi no 35. Foi a hora que zerou o empuxo. Então a altura dele é 30 centímetros. Daqui a gente consegue tirar uma informação muito importante. Porque nós precisamos da altura do cilindro para calcular o seu volume. Para daí nós chegarmos na densidade do líquido, que é o que nós queremos saber. Então vamos lá. Nós temos a área da base do cilindro e nós temos a altura do cilindro. Dá para calcular o volume. Né? O volume do cilindro é a área da base vezes a sua altura. Né? Isso a gente estuda em geometria espacial. Esse é o modo que se calcula o volume do cilindro. Nós pegamos aqui a área da base, multiplicamos pela altura. Nós vamos chegar no volume do cilindro. E isso vai dar quanto? Quanto que é a base do cilindro, a área? É 20 centímetros quadrados. Vezes a altura, que nós calculamos que é 30. Portanto, o volume do cilindro é igual a 600 centímetros cúbicos. Esse é o valor do volume do cilindro. E a partir disso, nós vamos responder a alternativa A. Como que nós vamos fazer isso? Bom, ele quer saber a densidade do líquido. Vamos escrever aqui a equação do empuxo. É a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume do líquido que está lá dentro. Desculpa, eu sempre falo errado. É o volume do corpo que está dentro do líquido. Esse volume é a quantidade de líquido deslocado. Ou um outro modo de pensar é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume do objeto que está dentro do líquido. Então, nós vamos pegar aqui qualquer valor para o gráfico. Como nós temos aqui o valor do ponto que quando é 5, né, nós temos aqui o valor 4,5, nós vamos pegar esse ponto aqui. Né? Deixa eu pegar outra cor aqui. Nós vamos contar esse ponto aqui. Nesse ponto, nós já pensamos, nós já concluímos, o cilindro estava inteiramente submerso. É o valor máximo do empuxo. E quanto vale o empuxo naquela situação? Era 4,5 newtons. Isso, a densidade do líquido é o que a gente quer saber. Vezes a gravidade, que ele falou para considerar 10, vezes o volume. Qual que é o volume que estava dentro do líquido? Era o volume completo do cilindro, porque naquela situação o cilindro estava completamente dentro do líquido. Então, aqui nós colocamos os nossos 600. Né? E melhor dizendo, é melhor a gente não colocar os nossos 600, porque se nós colocássemos 600 ia sair errado por causa da unidade. Nós vamos ter que converter isso daqui. 600 centímetros cúbicos é a mesma coisa do que 6 vezes... Na verdade, vamos colocar 600 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Né? Para passar de centímetro cúbico para metro cúbico, tem que multiplicar por 10 a menos 6. Né? Ou seja, dividir por 1000, dividir por 1 milhão. Caso você não consiga pensar nisso rapidamente, faça uma simples regra de 3. Isso aqui simplificando igual a 6 vezes 10 a menos 4 metro cúbico. Então, nós vamos colocar aqui 6 vezes 10 a menos 4. E aqui vamos isolar
a densidade do líquido, nós já vamos aqui resolver o exercício. Isso é igual a 45, eu vou escrever como sendo 4,5, eu vou escrever como sendo 45 vezes 10 a menos 1. Dividido por... Bom, eu vou dividir tudo por 10 vezes 6 vezes 10 a menos 4, né? Ou, em outras palavras, passar para o outro lado, entre aspas. Então, aqui, vezes 10, né? Embaixo dividido por 10, que multiplica 6, que multiplica 10 a menos 4. Então, vamos fazer algumas simplificações. Então, a gente vai dividir 45 por 3. 45 dividido por 3 é 15. E 6 dividido por 3 é 2. Então, isso vai ser igual a 15 dividido por 2 é 7,5. 7,5. O que é igual a... Bom, igual não. Eu vou multiplicar aqui, tem uma potência de 10. Então, 10 embaixo vezes 10 a menos 4... Aqui vai ficar 10 a menos 3. E 10 a menos 1 dividido por 10 a menos 3 é 10 a segunda. Né? Eu só fiz aqui uma operação de potência. Menos 1 com menos 3. Né? Isso daí vai dar menos 1 mais 3, que é 2. E isso daqui é igual, se você quiser escrever, a 750. E colocando nossa unidade, quilo por metro cúbico. Essa é a densidade do líquido, 750 kg por metro cúbico. E agora nós resolvemos a alternativa A, certo? Vamos agora para a alternativa B. E o que ele diz? A alternativa B é muito mais simples. A massa do cilindro, sendo a densidade dele, 8 gramas por centímetro cúbico. Então, vamos aqui fazer num lugar um pouquinho mais limpo. Vamos lá, a densidade do cilindro é 8 gramas por centímetro cúbico. O que nós sabemos, a densidade é a massa dividida pelo volume, assim como a unidade mostra, né? Uma massa por um volume. Então, a densidade é 8 gramas por centímetro cúbico. O que é igual a? Bom, a massa que a gente quer saber. Então, aqui nós vamos colocar o quê? Nós vamos colocar o volume do cilindro. Quanto é o volume do cilindro? Bom, cuidado. Não vai colocar aqui o 750. O 750 é do líquido. Agora a gente quer saber a massa do cilindro. E nós calculamos anteriormente que o volume total do cilindro é 600 centímetros cúbicos. Como aqui nós temos como unidades gramas por centímetro cúbico, a gente vai usar os 600 mesmo. Mas lembrando que a massa vai sair em gramas. Então, 600 vezes 8 é 4.800. 4.800 gramas. Se você quiser passar isso para quilo, 4,8 quilos. Então, é isso. Resolvemos mais um exercício muito interessante de Olimpíada. Bons estudos, um abraço e até a próxima.